Olá, irmãos. Um bom dia para vocês que vão me assistir nesta segunda. O evangelho desta segunda está em São Mateus, capítulo 12, versículos do 46 ao 50. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus falava ainda à multidão, quando veio sua mãe e seus irmãos e esperavam do lado de fora a ocasião de lhes falar. Disse-lhes alguém: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar-te. Jesus respondeu-lhes: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E apontando com a mão para os seus discípulos, acrescentou: eis aqui a minha mãe e os meus irmãos. Todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, o evangelho dessa nossa segunda vem nos ensinar um assunto muito importante. Qual é a sua verdadeira família? Qual é a sua família mais importante? É a sua família que está no reino dos céus ou é a sua família aqui na terra? Jesus estava lá pregando para os discípulos e logo chegou um homem falando: sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem falar com você. E Jesus apontou o dedo para os discípulos e falou: esses são minha mãe e meus irmãos. É aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Esses são minha mãe e meus irmãos. Então Jesus hoje está falando para nós. Só quem pode ser o irmão de Jesus, só quem pode fazer parte da família de Jesus é aquele que faz a vontade do Pai que está no céu. Ou seja, irmão, Jesus não é que ele estava tirando e menosprezando, não é que ele estava desprezando José e Maria e os outros seus irmãos, não. Jesus já sabia que Maria era totalmente a mãe dele, como faz sangue, de sangue como espiritual. E José também. Ele já sabia. Mas para ele dar um exemplo para os discípulos e dar para um exemplo para mim e para você hoje, ele apontou dele para os discípulos e falou: aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está no céu, esses são minha mãe e meus irmãos. Jesus então está ensinando hoje para nós. Se você quiser fazer parte da família de Jesus e da família de Maria e de José, você tem que fazer a vontade de Deus. Você tem que colocar a família de Deus em primeiro lugar. Você tem que colocar Deus, Maria e José em primeiro lugar. Você tem que colocar a Sagrada Família em primeiro lugar do que a sua família corporal aqui na terra. Muitas vezes, irmãos, muitas vezes, eu e você, nós colocamos nossa mãe, nosso pai, nossos irmãos como centro da nossa vida. E esquecemos que Deus, Maria e José são os mais importantes. Esquecemos que a nossa família espiritual, que a nossa família, que é Deus, Maria e José que está no céu, é a mais importante. Tem ver que nós colocamos nossa família aqui na terra em primeiro lugar do que Deus. Então, irmãos, esses que colocam a sua família corporal, você está acabando tirando Deus da sua vida. Mas Jesus também fala: esse que faz a vontade de meu Pai que está no céu, esse pode ser minha mãe e meus irmãos. Se você quiser fazer parte dessa família de Jesus, você também tem que fazer a vontade de Deus. Você tem que fazer a vontade de Deus. Você tem que colocar a Sagrada Família em primeiro lugar. Você tem que colocar Jesus, Maria e José em primeiro lugar do que a sua família aqui na terra, do que os seus irmãos. Você tem que colocar a família de Deus, que é a sua família espiritual, em primeiro lugar. Você tem que obedecer a palavra de Deus em primeiro lugar. Você tem que tirar um tempo para Deus em primeiro lugar. Você tem que ir à igreja. Você tem que passar a ouvir a palavra de Deus. Você tem que passar a largar o pecado. Você tem que passar a largar o orgulho, a inveja, o ciúme, as brigas. Só sendo assim é que você vai conseguir fazer parte da sua verdadeira família espiritual, que é Jesus, Maria e José. Só aquele que faz a vontade de Deus é que vai fazer parte dessa família. É aquele que, igual eu falei para vocês, ouve a palavra de Deus e põe em prática, obedece a palavra de Deus.
sabe amar o próximo, sabe amar os inimigos, sabe perdoar o próximo, perdoar os inimigos, acaba se convertendo, larga o pecado, abandona o pecado de vez. Essas pessoas é que vão conseguir fazer parte da verdadeira família espiritual, que é a sua verdadeira família, que é Jesus, Maria e José. Mas aquele que coloca pai e mãe, irmãos e irmãs, em primeiro lugar, sabe obedecer pai e mãe, mas não obedece a Deus, você não pode fazer parte da família de Jesus. Você não pode ser irmão dele. Então, irmãos, a partir de hoje, se você quiser ser da família de Jesus, se você quiser ser um irmão e uma irmã de Jesus, ou um pai e uma mãe de Jesus, comece a fazer então a vontade de Deus. Comece a ouvir a palavra de Deus em primeiro lugar. Coloque Jesus em primeiro lugar na sua vida do que a sua família aqui na terra. Coloque Maria e José também como em primeiro lugar na sua vida do que a sua família aqui na terra. Tire um tempo primeiramente para Deus, Jesus, para Jesus, Maria e José. Obedece primeiramente a palavra de Deus. Vai primeiro na igreja para depois você ir ouvir, para depois você sair com sua família. Você tirar um tempo para a sua família ou então os seus irmãos. Só assim você vai poder fazer parte da família de Jesus. Aquele que faz a vontade de Deus, obedecendo a palavra de Deus, tirando um tempo para Deus, indo em todas as missas, se convertendo, largando o pecado, amando o próximo, amando os inimigos, sabendo perdoar, sabendo obedecer, ouvir a palavra de Deus. Só assim você vai fazer parte da sua família espiritual, que é Jesus, Maria e José. E você fazendo a vontade de Deus, você também vai conseguir a sua verdadeira família, que é a família espiritual, que é a que está no reino dos céus. E assim você vai conseguir a vida eterna. Amém, irmãos? Ave Maria, cheia de graça, ora convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Deixa o like aí quem deixou. Se inscreve no meu canal que não é inscrito. Ativa o sininho para receber os vídeos diários da Palavra de Deus. E um bom dia para vocês que vão me assistir nessa segunda-feira. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, nossa Mãe Maria Santíssima.